Ao longo da história, os homens criaram veículos blindados para serem usados contra seus inimigos no campo de batalha. Enquanto os primeiros veículos com o nome tanque têm raízes que remontam à Primeira Guerra Mundial. A ideia e o conceito do tanque remontam à Idade Média, onde carruagens eram convertidas para servir como armas de dispersão ou para transportar bens valiosos. Alguns desses veículos seriam classificados como unidades de cerco em vez de tanques, devido aos elementos que tornam um tanque, como sua propulsão e poder de fogo, ainda não serem utilizados naquela época. Acredite ou não, um motor diesel turbo que gera 1.500 cavalos de potência ainda não existia no século XVI. Por exemplo, essa carruagem teria uma potência combinada de apenas 1 cavalo. Muitos designs diferentes foram transformados em formas estranhas, incluindo um design de Leonardo da Vinci, mais parecendo uma tenda móvel do que um tanque real. Com uma dúzia de canhões cobrindo todos os lados, isso era menos um tanque mais um cenário de filme para piratas do Caribe. Além disso, um canhão recarregável eficaz ainda não havia sido inventado, com os exércitos principalmente usando canhões desmontáveis como artilharia. O primeiro design sério de algo parecido com um tanque veio em 1915. Um coronel do exército britânico chamado Ernest Swinton e William Yankee defenderam a ideia de um veículo blindado com esteiras parecidas com correias transportadoras sobre suas rodas, que poderia romper as linhas inimigas e atravessar terrenos difíceis. Para manter o projeto em segredo dos inimigos, os trabalhadores da produção teriam sido informados de que os veículos que estavam construindo seriam usados para transportar água no campo de batalha. Assim, os contêineres de envio foram rotulados com o nome tanque. Acho que agora está um pouco óbvio de onde vem o nome tanque. O primeiro protótipo de tanque recebeu o nome de Pequeno Willie, Little Willie no original. Sim, um nome muito adequado que traz uma ideia de medo, caos e destruição, não é? O Pequeno Willie era lento, quebrava facilmente e tinha dificuldades em atravessar trincheiras, o que era um problema fundamental na Primeira Guerra Mundial. Em 1916, Pequeno Willie foi seguido por o Big Willie, que tinha problemas semelhantes. No entanto, as pessoas viram seu potencial, então foram feitas melhorias no projeto do Big Willie Mark I. Isso resultou na primeira manobra bem-sucedida em grande escala de tanques durante a guerra, com 400 tanques capturando 8.000 soldados alemães e mais de 100 canhões de campo. Com essa vitória bem-sucedida, a história da corrida armamentista havia começado, com a Alemanha desenvolvendo um novo modelo de tanque para enfrentar essas ameaças. O A7 Westurmpanzerwagen alemão emergiu no campo de batalha. Embora o veículo tivesse um registro de desempenho melhor, os alemães falharam em produzir um número significativo para fazer diferença no campo de batalha, um problema com o qual os alemães não aprenderiam até o final da Segunda Guerra Mundial. Não muito inteligente da parte deles, não é? Durante a Primeira Guerra Mundial e depois, muitos designs de tanques estranhos surgiram. O Tsar tanque russo, basicamente uma cadeira de rodas gigante invertida, era quase impossível de não ser detectado pelas unidades inimigas. Além disso, as enormes rodas tornariam muito difícil disparar qualquer uma das armas na frente, onde o inimigo estava 99% do tempo. O Traclayer Beistag americano de 1917 também não era uma beleza, o veículo tinha um design estranho e defeituoso. Eles foram usados para manobras de treinamento e seu legado foi de curta duração, com o veículo sendo usado para liderar desfiles com cartazes colados, provavelmente exibindo o texto, como não construir seu tanque. Com o início da Segunda Guerra Mundial, as nações produtoras de tanques mais proeminentes, como o Reino Unido, Rússia, Itália, Japão, Alemanha e os Estados Unidos se juntando mais tarde na guerra, tiveram abordagens muito diferentes em seus designs de tanques. Os tanques italianos e japoneses estavam entre os piores do grupo. Especialmente nas fases finais da guerra, os tanques japoneses e italianos com blindagem e armamento inadequados não tinham chance contra os esmagadores números de tanques aliados.
Os alemães fizeram um trabalho melhor na engenharia de seus tanques, mas como mencionado anteriormente neste vídeo, tiveram problemas com a superengenharia de seus tanques e não conseguiram acompanhar a produção em massa. Tanques mais simples como o M4 Sherman e o tanque russo T-34 provaram que a Segunda Guerra Mundial era um jogo de números. Enquanto você fosse capaz de substituir facilmente suas perdas, sua vitória estaria garantida. O tanque M4 Sherman dos Estados Unidos foi um dos designs mais bem-sucedidos da Segunda Guerra Mundial. Com muitas variantes diferentes sendo produzidas, o tanque era rápido, fácil de dirigir, fácil de manter e fácil de substituir se fosse destruído. A União Soviética projetou o tanque definitivo da guerra, o T-34 e depois o T-3485 atingiram um total impressionante de produção de mais de 84.000 unidades. O que é muito. Você pode tornar o design do seu tanque tão extravagante quanto quiser. Se você encontrar 84.000 tanques inimigos, você provavelmente pode dar meia volta até voltar de onde veio. Isso não significa que os russos não tiveram sua cota justa de projetos estúpidos. Uma invenção estranha russa, o Antonov 40, era basicamente um conjunto de asas com um tanque acoplado para pilotar o conjunto inteiro. Para manter o voo, ele teve que ser despojado de toda a munição, então você acabou com um tanque sem munição. Ótima ideia! A Segunda Guerra Mundial teve mais designs estranhos de tanques, sendo alguns muito bem-sucedidos e outros sendo completos fracassos. Os britânicos converteram muitos tanques para serem usados no dia D, nomeando-os de Robarts Funis. Havia um tanque anfíbio Sherman de Swimming e havia o Sherman Crab, usado para desarmar minas no ar. Havia o Crocodile Churchill para incendiar os alemães em seus bunkers. Outra variante do Churchill tinha um morteiro de 20 kg acoplado à torre. Novamente, algo desagradável para estar na ponta receptora. Os alemães também tinham projetos especiais de tanques, sendo a maioria deles muito mais impraticáveis, principalmente por causa da mentalidade exagerada de Hitler. Um exemplo disso foi o desenvolvimento do tanque Maus, um tanque pesado gigantesco pesando 188 toneladas e usando 16 a 17 litros de combustível para apenas 1 quilômetro. Felizmente para os alemães, eles tinham bastante combustível disponível no final da guerra. Isso foi uma piada, eles não tinham. E assim, os tanques Maus nunca entraram em ação e foram encontrados principalmente destruídos pelos próprios alemães. Se você acha que o Maus era exagerado, cumprimente este monstro absoluto. O Landreuther P-1000 Rat, basicamente um navio de guerra, mas em terra. Outra fantasia louca e delirante de Hitler sem praticamente nenhum valor tático ou militar. O P-1000 Rat foi projetado para abrigar canhões navais em um gigantesco chassi blindado. O projeto foi rapidamente encerrado quando descobriram que o P-1000 Rat seria um alvo grande demais para as unidades aéreas inimigas. Durante as últimas fases da guerra, os Estados Unidos introduziram o tanque Pershing, e, após a guerra, os Estados Unidos continuaram desenvolvendo tanques. Os mais numerosos eram os tanques Patton, seguidos pelo tanque Sheridan, muitos outros modelos, e eventualmente o tanque que ainda está em uso hoje, o tanque pesado M1 Abrams. Eles serviram na Guerra do Golfo, na Guerra do Afeganistão, na Guerra do Iraque, na Revolução Egípcia de 2011, e em diversos outros confrontos de guerra. Os russos continuaram produzindo novas variantes T, incluindo o T-54 e depois o T-72, seguidos pelo T-90. Por enquanto, infelizmente, parece que a Ucrânia se tornará cada vez mais o maior campo de testes de sistemas de armas novos tanto para a Rússia quanto para o Ocidente. E você, o que me diz? O papel do tanque continuará significativo no futuro ou se tornará completamente obsoleto? Aqui é o Pedro do canal Entre Trincheiras e Estratégias. Deixa o like e te vejo nos próximos vídeos.